なで二代目様と合流しよう。O mundo ninja passou por diversos conflitos caóticos até conseguirem alcançar finalmente a paz entre as nações. E esses conflitos acabaram ficando conhecidos como as 4 grandes guerras ninjas. E hoje vamos falar sobre a primeira delas, ou seja, a primeira grande guerra ninja. Então vem comigo, fica até o final para você conseguir entender tudo. Assim que as 5 grandes nações foram formadas e estabelecidas no mundo ninja, Hashirama Senju, o primeiro Hokage, saiu pelo mundo capturando as 9 bijus, e ele conseguiu fazer isso facilmente. Depois disso, Hashirama organizou então pela primeira vez na história uma reunião com os 5 Kages. A intenção de Hashirama era muito simples e nobre. Ele queria dividir as 9 bestas com caudas entre as 5 grandes nações, para desse jeito conseguir de alguma forma equilibrar o poder entre essas nações e assim alcançar a paz. Mas a única coisa que conseguiram com isso foi impedir conflitos menores. Segundo Onoki, as vilas e seus respectivos países ficavam constantemente explorando recursos de outros países menores. E foi exatamente isso que fez eclodir a primeira grande guerra ninja. Mas antes da gente entrar a fundo nessa história, nessa guerra, eu queria muito pedir a sua inscrição. Deu muito trabalho, cara, pesquisar todos os fatos e acontecimentos que levaram a essa guerra e tudo o que aconteceu, porque quase não existe registro nenhum. Mas vale a pena fazer esses vídeos de qualidade. Em troca, eu peço muito a sua inscrição, ainda mais para você também continuar por dentro de tudo que rola nesse mundo de Naruto. Valeu? Muito obrigado pelo seu apoio aí, valeu mesmo. A Vila da Folha e a Vila da Pedra, antes mesmo dessa guerra começar, tentaram organizar um acordo de paz, como se fosse um tratado de não agressão. E o primeiro Tsuchikage chegou até a enviar o Mu e o seu aprendiz Onoki para efetivar de fato esse acordo entre as duas vilas. Só que Madara acabou entrando no meio dessa negociação e começou a falar um monte de bobagens, dizendo que a Vila da Pedra deveria ser submissa à Vila da Folha. なぜそれでは話が違う。柱間殿は同盟などない。木の葉の力の前にただ従え。 Obviamente essa ação do Madara acabou estragando tudo e a paz entre as duas vilas ficou muito abalada. Hashirama, primeiro Hokage, e o primeiro Tsuchikage ainda morreram antes de começar mesmo a primeira grande guerra ninja. E não se sabe mesmo como eles morreram, principalmente o Hashirama. O cara era conhecido como um deus shinobi, o cara era lendário, era épico. Como assim ele morreu? Não se sabe nem quem matou o Hashirama, ou do que ele morreu, só o que resta é especulação. O primeiro Mizukage é outro que acabou morrendo antes mesmo de começar a guerra. Mas antes de sua morte, ele já havia deixado o legado dos 7 espadachins da névoa, que continua vivo até hoje na vila. Já durante a guerra, o primeiro Haikage pede para Kinkaku e Ginkaku, os irmãos Ouro e Prata da Nuvem, para tentarem capturar a raposa de 9 caudas. Obviamente eles acabam falhando, são engolidos pela raposa e acabam tendo que comer das suas entranhas para conseguirem sobreviver até que eles consigam sair dali. Quando eles conseguem fugir de dentro da raposa, eles acabam ganhando partes do seu chakra. Depois disso, o primeiro Haikage acaba morrendo e, cara, não tem informações nenhuma também sobre sua morte. Como foi, quem o matou, não tem nada. Mu, que havia se tornado o segundo Tsuchikage, começa ali no meio da guerra a querer adquirir mais bijus, mesmo já tendo 2. Ele tinha a besta de 4 caudas, que é o Son Goku, e tinha a besta de 5 caudas, que é o Kokuo. Isso faz com que o Mu leve a Vila da Pedra para um grande conflito com a Vila da Névoa. E isso resulta na batalha entre o Mu, segundo Tsuchikage, contra o segundo Mizukage, que nessa época era Gengetsu Hozuki. E a luta entre os dois acaba resultando na morte de ambos. O primeiro Kazekage acaba morrendo nas mãos de assassinos em algum momento dessa guerra. A Vila da Folha tenta entrar em um tratado de paz com a Vila da Nuvem. E durante essa cerimônia, para firmar de vez esse tratado de paz, o segundo Haikage e o segundo Hokage acabam sendo emboscados pela dupla da Nuvem, os irmãos Ouro e Prata, Kinkaku e Ginkaku. Tobirama não conseguiu escapar, acabou morrendo. E o segundo Haikage não tem muitas informações do que aconteceu com ele. Mas se o Tobirama morreu,
provavelmente o segundo Raikage também acabou indo pra vala nesse dia. E como vocês puderam ver, essa guerra acabou, cara, resultando em perdas para todas as nações. Todo mundo saiu perdendo e por conta disso, as vilas resolveram assinar um tratado de paz. Um tratado que durou 20 anos, cara. Então foram 20 anos aí de sossego e paz momentânea no mundo ninja. E no final dessa guerra, a Vila da Folha nomeou Hiruzen como terceiro Hokage. A Vila da Pedra nomeou Onoki como terceiro Tsuchikage. A Vila da Areia nomeou Shamon como segundo Kazekage. E a Vila da Névoa nomeou alguém lá como terceiro Mizukage. É porque realmente não há registro sobre o nome desse shinobi. E provavelmente o segundo Raikage acabou sendo morto pela dupla da nuvem, os irmãos Ouro e Prata, como eu havia falado antes. Então, levando em consideração esse fato, a Vila da Nuvem também escolheu mais um Raikage, o seu terceiro Raikage. E uma baita curiosidade é que essa primeira grande guerra ninja foi realmente inspirada na Primeira Guerra Mundial, onde praticamente todos os países europeus saíram muito prejudicados por conta de todos os conflitos. E o mundo acabou ficando 20 anos em paz, né? Até estourar a Segunda Guerra Mundial. Agora eu quero saber de você. Gostou do vídeo? Gostou mesmo? Vale a pena continuar com essa série e falar agora sobre a Segunda Grande Guerra Ninja? Bom, para isso só depende de você. Já vai comentando aqui o que você achou que eu vou te responder, hein? E sem mais, meu nome é Rafael Peixoto e esse é o Nerd na Net.